Eu sempre costumo dizer que o cavalo fala pra gente em gesto. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Petrônio Gonçalves, instrutor de equitação, domador, e hoje eu estou aqui no meu primeiro podcast, que tem como título, por sua vez, Pode Marchar, tá ok? Hoje eu estou aqui com o Dr. Felipe, que vai estar nos ajudando também, estou aqui com o treinador Breno, onde nós vamos falar tudo sobre cavalo, o que pode estar ajudando vocês aí, tá bom? Vou estar deixando aqui o Dr. Felipe estar se apresentando, daqui a pouco eu vou estar dando oportunidade para o Breno, treinador, e é isso aí. E no meio do trajetório a gente vai desenrolando. Vamos lá, Felipe. Chamo Felipe Rufino, formado na Faculdade de Valença, e estou aqui hoje para dar um auxílio sobre algumas dicas de manejo, parte odontológica dos equinos. Vamos lá, treinador Breno. Eu sou o treinador Breno, sou aqui do CTE Petrônio Gonçalves, estou aí no dia a dia com ele aí já há alguns anos já, para poder passar aí, né, o melhor que a gente sabe aí para os seus animais. Show de bola, pessoal. Só a gente vai estar fazendo aqui nosso podcast, e se você gostar, você pode curtir, se inscrever no canal, tá ok? Felipe, vou estar fazendo aqui uma pergunta para o Dr. Felipe, que o pessoal tem muita dúvida ainda. Quando eu vou domar um cavalo, o pessoal fica me perguntando, quando eu comento que tem que fazer parte dentária, entendeu? Às vezes as pessoas perguntam sobre manejo, medicamento. Então, o que eu aconselho? Toda vez que eu vou começar a domar um cavalo, primeira coisa que eu aconselho o proprietário do animal é fazer o quê? É fazer a parte odontológica, a parte dentária. Por quê? Se ali o animal apresentar farpa, dente de lobo, na hora que eu for levar uma embocadura na boca dele, ele vai ter alguma reação. E isso atrapalha no meu trabalho. Então, eu vou estar deixando o Felipe aqui, tá confirmando. Atrapalha, Felipe, o animal tiver com dente de lobo, muita farpa? Atrapalha sim, Petrônio. O que acontece? O dente de lobo fica na frente da arcada dentária. Você consegue pegar aí a peça anatômica? Aqui a gente tem o diastema, que é onde a embocadura pega. E nós temos o dente de lobo, que fica bem aqui na frente, né? O que acontece? Quando você coloca a embocadura, o bridão no caso, que você faz o acionamento da rédea, ele pega bem em cima do dente de lobo, causando uma reação, um trauma, né? Além disso, a gente tem as pontas excessivas de esmalte dentário, né? As famosas farpas, que também machucam, né? Como você puxa o bridão, a rédea logo aciona. A rédea logo aciona, né? E aí a gente tem um problema da... A gente pode até fazer uma demonstração, Pode né? fazer. Aqui, ó, pessoal, ó. Vou estar fazendo uma demonstração. Isso aqui é quando eu puxo a rédea. Quando eu vou pedir qualquer comando. Por quê? Vou pegar carona aqui na dica do Dr. Felipe aqui. Quando você que sempre na live me pergunta, poxa, Petrônio, quando eu puxo a rédea do meu cavalo, ele tá debruçando, ele tá sacudindo a cabeça, tá invertendo a frente, é mediante isso daqui, ó. Por quê? Quando você coloca aqui, que você vai acionar aqui, ó, que eu vou acionar a rédea, ela pega diretamente aqui no dente de lobo. E aí causa um desconforto, causa uma dor no animal. E aí cada animal ele vai ter uma reação, entendeu? Vai ter cavalo que vai baixar, vai ter cavalo que vai debruçar, vai ter cavalo que vai sacudir a cabeça. Tem cavalo que abre boca, mediante isso aqui, né, doutor? Sim. Nem todos os animais têm dente de lobo, né, Petrônio? Mas em grande maioria tem. Aí a gente tem que fazer a extração desses dentes lobos, fazer a retirada das pontas excessivas de esmalte. E se tiver algum, principalmente em potro, né, que tem as trocas dentárias das mudas de dentes descidos, né, pode ter ficado alguma retida, alguma coisa, também causa uma dor. E é bom a gente estar sempre... Vai começar a doma, 2 anos e meio, 3 anos. Vamos mandar via parte odontológica primeiro. Potro, até 5 anos, eu indico de 6 em 6 meses por causa dessas trocas de dentes descidos. E depois, anual. Show, entendeu, pessoal? Então, essa é uma dúvida de muitos, entendeu? Então, quando chega um animal para me domar, que às vezes o cliente pede para mim ir até a casa dele,
e ele comunica comigo, poxa, Petrone, tá acontecendo isso, isso. Então, primeira coisa que nós temos que fazer, ou você aí mesmo que está domando o teu animal na tua casa, primeira coisa é chamar um veterinário para poder estar fazendo essa parte odontológica do teu animal, entendeu? E às vezes as pessoas me perguntam muito, doutor Felipe, com quantos anos, entendeu, que o animal pode começar esse dente de lobo e o período de quanto tempo que é necessário o animal atleta estar fazendo boca. Então, igual eu acabei de falar, né? O ideal para a gente começar a fazer uma odontologia, se não tiver nenhuma patologia, nenhum outro problema antes, 2 anos e meio, 3 anos a gente faz mais próximo de começar a doma, né? Aí fez a extração do dente de lobo. Com quantos dias eu volto a montar? De 10 a 15 dias, dependendo da técnica utilizada, de como é que estava esse dente de lobo, né? Já que a gente está falando da parte odontológica, vamos falar um pouco também da travagem, né? Desmistificar um pouco isso. O pessoal antigamente falavam que se fazia retirada da travagem. E hoje a gente não, com os estudos, né? Com todas as técnicas que a gente foi aprendendo no dia a dia, não se faz essa retirada da travagem, né? A retirada da travagem, a gente acaba causando uma palatite, né? Que é uma inflamação do palato. O que é a travagem? Geralmente, né, a gente vê o pessoal falar muito em potro. 2 anos e meio, 3 anos e meio, 4 anos e meio. Porque é quando está fazendo troca dos dentes descidos dos incisivos. Pinças, médios e cantos, né? Nessa ordem, respectivamente. E até as pontas de esmalte dentário podem causar, né, esse acúmulo de líquido no palato. Porque a cabeça do cavalo está sempre tensionada para baixo, em direção para baixo. Pela gravidade, qualquer tipo de inflamação que dê daqui para baixo, ela desce e vai para o palato. Aí cria aquele volume, aí Sim, a pessoa fala, abre a boca. Fala que tá a travagem ali. Devido Sendo ao inchaço. que hoje a gente não faz a retirada. A gente faz a correção dos problemas dentários, que além de ponta, né, de esmalte excessivo, de esmalte dentário excessivo, tem degrau, onda, várias outras coisas. No caso ali vai inflamando então e só vai dando aquele inchaço. Aquele ali. inchaço. A gente tem que fazer uma avaliação odontológica, ver o que está acontecendo, para a gente conseguir resolver esse problema. E sempre é o dente de lobo? Ou pode ser Não. outra... O dente de lobo, acredito que o dente de lobo não cause tanta inflamação assim, a não ser que você comece a montar, né? E aí a embocadura começa a pegar, cria uma inflamação, cria uma dor. Já aconteceu isso comigo já. Entendeu, pessoal? Então, só para simplificar o que o doutor falou aqui. O que acontece? Quando cria aquele volume aqui no céu da boca do cavalo, que a pessoa chama de travagem, é uma inflamação, né, doutor? Sim. Que tem ali na região da cabeça do animal, Sim. na parte dentária. Sim. Que aí, como o cavalo trabalha assim para baixo, né? Aí desce e cria aquele volume. Sim. Entendeu? Então, aquilo ali não é uma travagem. Aquilo ali, quando acontecer aquilo ali, você tem que chamar um veterinário para tratar o que ocasionou aquele inchaço. Entendeu? Que às vezes as pessoas me perguntam muito na live. Entendeu? Aí fala que aquilo ali impede de engordar. Então, o que está impedindo de engordar é devido a estar inflamado o cavalo, né? Até algum problema odontológico, né? A digestão começa pela boca, né? E quando a gente tem um problema odontológico, o cavalo não consegue fazer excursão lateral correta, não consegue, né, mastigar da forma correta, toda a digestão dali para frente vai ser feita de forma errada. Tipo assim, a gente escuta no mundo do cavalo, a gente escuta muita coisa falar. Que ele não mastiga, não dirige aquela comida direito, né? Engole aquilo inteiro e... podendo causar até a cólica, né? né? Compactação, vários Isso outros aí. tipos de patologias intestinais. É muito interessante isso, porque as pessoas têm esse mito, né? Ah, o meu cavalo não está engordando porque está com travagem. Aí vai lá, tem uns que usam ferro quente, outros cortam com canivete, várias maneiras que as pessoas usam para estar tirando. E acaba piorando a situação. Acaba piorando a Porque situação. aí você cria uma palatite, né? Que é uma inflamação do palato. E fora isso, faz com técnicas, Ignorância, né? né? Ignorância, brutas, né? O cavalo sem nenhum tipo de sedativo, sem nada, é bem complicado. Só joga um sal grosso depois ali, E- tapinha no bumbum. Pessoal, deixa eu estar explicando para vocês. Por que eu fiz questão de estar fazendo esse podcast do Pode Machar com o doutor Felipe, que é médico veterinário? Por quê? Eu hoje, para mim ter um trabalho com excelência, eu preciso que o animal esteja saudável. Entendeu? Porque eu não tenho uma equitação melhor para o animal desde quando você respeita as limitações do teu animal, desde quando o teu animal não esteja sadio.
Porque se eu chegar na tua residência para atender o teu animal, para mim fazer um trabalho no teu cavalo, para mim ter um bom resultado no que eu faço, eu preciso que o seu animal esteja bem tratado, esteja com uma baia bem limpa, alimentação. Porque o animal ele tem que estar disposto, porque o animal ele é um atleta. Então, se eu chegar aí para fazer um trabalho, teu animal estiver judiado, não estiver ferrado da maneira correta, estiver sendo maltratado, eu não vou conseguir fazer um trabalho. Porque eu preciso do cavalo esteja bem. Então, toda vez que eu vou fazer um trabalho, a primeira coisa que eu observo é a estrutura do animal. Se o animal está em condições de receber aquele trabalho, fisicamente e mentalmente. Porque isso é muito importante. Porque hoje no meu ramo, no meu trabalho, eu estou pegando muito animal. Às vezes, quando eu vou fazer uma visita, o animal ele não está sendo bem tratado. Às vezes, o animal não está com a estrutura. Às vezes, o animal está com um nível de estresse muito alto, devido a ser uma baia muito pequena, devido ao cavalo não ter uma cama adequada. Aí, ou seja, o animal ele não consegue usar o espaço todo da baia. Ele não consegue deitar, não consegue se esponjar. Então, ele fica num cantinho, ao qual está mais seco. Então, aquilo ali gera um estresse. Entendeu? Aonde o cavalo incha, né, doutor? O cavalo, quando ele não tem um percurso legal para ele se, andar dentro da baia, onde às vezes tem animal que ele não é solto durante o dia, aí o cavalo gera um estresse. Aí quando eu chego ali para fazer um trabalho naquele animal, o animal está muito estressado. Aí, ou seja, ele não vai se concentrar em mim. Ele vai estar com o nível de estresse muito alto. Então eu não vou conseguir levar um trabalho com excelência. Então é muito bom a gente falar sobre isso. Entendeu? Porque quando você na tua casa, que é treinador, entendeu? Você que comprou meu curso, que quer começar a treinar teu cavalo, primeira coisa que eu avalio quando eu vou treinar aquele cavalo, eu vou na baia dele e vejo se ele está bem. Se ele se alimentou, se ele está bem fisicamente, mentalmente, porque se ele não estiver bem, primeira coisa é a saúde do animal. Entendeu? Então, antes de eu ensinar, o meu animal ele tem que estar pronto, ele tem que estar bem. Então, por isso que eu fiz questão de chamar um médico veterinário. Um médico conceituado, um médico que tem propriedade para falar o que ele está falando, entendeu? Porque eu não consigo fazer nada se o animal não estiver bem. Igual essa parte dentária é muito importante. Então, por quê? As pessoas hoje, doutor, ela tem um mito de tipo assim, o cavalo ele não está correspondendo. As pessoas me ligam, Petrônio, eu queria ver o freio do meu cavalo está abrindo boca, meu cavalo está pesando na boca, meu cavalo está sacudindo. Você arruma um freio. Aí quando eu chego lá, o cavalo não tem nível de equitação nenhuma, o cavalo está com a boca toda ruim, não vai ter freio que vai dar jeito. Eu trouxe até uma embocadura aqui, a qual eu uso, entendeu? É o bridão de bola, bridão D, entendeu? Só que isso daqui é um objeto, isso aqui não faz milagre, essas embocaduras, entendeu? Isso daqui é só uma ferramenta que a gente usa, mas o que vai fazer o cavalo é o nosso trabalho. É um flexionamento bem feito, é uma descontração. A gente só usa isso daqui para nos auxiliar. Mas essa ferramenta sozinha, ela não faz nada. Não adianta eu pegar uma embocadura dessa aqui, ó, boa, aqui, ó, com um metal num bocal que ajuda o cavalo a salivar, se eu tiver a mão pesada. Entendeu? Se eu não dar o alívio, se eu dar só pressão pro meu animal, não adianta eu usar uma ferramenta. Igual eu trouxe um frezinho, trouxe diversos tipos. Trouxe um bridãozinho D, trouxe aqui um outro aqui, um francaletezinho, Fernandinho. São embocaduras que eu uso que me dão resultado. Mas a parte principal é o exercício que eu faço. Entendeu? É a minha mão. Trabalhar na hora certa, botar pressão, dar o alívio, respeitar o tempo de treinamento. Isso é muito importante, né, doutor? Porque às vezes as pessoas... Vou até deixar ele responder, que isso é muito importante. Às vezes a pessoa quer trabalhar um cavalo, ele quer um resultado, mas ele acha que, tipo assim, ele sobrecarregando, trabalhando muitas horas o cavalo, entendeu? É onde vai vir um resultado. No meu ponto de vista, causa um desgaste maior. Eu acho que o resultado vem o quê? Quando você ensina o cavalo que ele acerta, é onde você tem que dar o alívio, dar o descanso. Entendeu? Só que as pessoas, elas ficam o quê? Toda hora repetindo a mesma coisa, repetindo. Aí o que acontece? Gera um desgaste maior e é onde o cavalo passa a errar devido a ele cansou. E a pessoa não entende. Confere isso, doutor? Concordo com você. Concorda? Concordo. A questão fisiológica, né, do animal é muito importante. Toda essa questão de estresse, do bem-estar animal, né? E uma tecla que eu até falo com alguns clientes meus, cara. Um potro, você não precisa ficar 1 hora para ensinar ele. Ele aprendeu, fez o certo, show de bola.
Você conseguiu o que você queria naquele dia, show de bola, seja com 5, 10 ou 15 minutos, né? Eu gostei bastante dessa parte sua, que eu não acho que o exercício em excesso vai ensinar nada. Com o tempo, o potro é tempo ao tempo. Você vai dando preparo físico aos poucos. Qual atleta começa correndo uma maratona? Isso Né? aí. Um pouquinho, né? Nenhum atleta começa correndo uma maratona. Ele começa correndo o quê? 5 quilômetros? Vai para 10, vai para 15, até chegar na maratona. Né? E a mesma coisa com o animal. Com um potro ou com um cavalo que está 1 ano, 2 anos, 3 anos parado, né? A gente tem que fazer um preparo físico para ele. E isso leva, né? É o manejo sanitário, tudo isso leva, você tem que tá em dia para você conseguir fazer um bom trabalho. Se você não tiver com aquele cavalo bem, você não vai ter uma doma bem feita, você não vai conseguir que seu trabalho seja bem feito. E a gente precisa disso no dia a dia. É onde o pessoal não entende. Ah, doutor, o que eu vou fazer para o meu cavalo engordar? Não, eu tenho que guardar do dia pra noite. eu tenho que ir na sua casa, eu tenho que avaliar seu animal, fazer um hemograma, né? Tem várias doenças causadas por ectoparasitas e endoparasitas, né? Que são os carrapatos, os vermes. Então a gente tem que olhar, analisar e fazer uma análise clínica desse animal e exames laboratoriais para ver o que está acontecendo. Doutor, foi muito bom você tocar nesse assunto. Nós vamos para uma Copa de Marcha. Se eu não me engano, vai ser até aqui em Campo Grande. Aí quem vai apresentar vai ser o treinador Breno, que vai entrar ele na pista. Aí o proprietário do animal falou comigo que temos o quê? Nem 15 dias, né? Vai ser dia 13, não temos nem 15 dias. O que eu faço? Eu aumento a ração, muda a ração, você entendeu? Ou seja, ele tá querendo um resultado em curto tempo. Aí o que eu orientei ele? Se eu estiver errado, você me corrige. Falei, cara, você vai manter o manejo normal. Não há tempo de mudar nada. A única coisa que você vai fazer é treinar o teu animal. Entendeu? Sim. Treinar ele, leva ele para um lugar aberto. Você vai simular como que ele estivesse numa competição. O que te resta agora é devido ao tempo. Não adianta agora ele poder querer dar um monte de vitamina, dar um monte de... mudar a ração, aumentar o trato. Eu acho que nesse caso isso aí ia prejudicar o animal, não ia? Sim. Não existe remédio mágico. Não existe remédio mágico, ração mágica, não existe, né? Você tem que ver quanto... Para fazer uma... Com 15 dias você não consegue resolver nada com o cavalo, né? Para colocar ele num porte para ir por uma competição. É tempo ao tempo. A gente vê cavalos aí mais de 1 ano sendo preparados, né? Tem alguns clientes que levam para exposição. Mas o teu trabalho também, o porte que ele já tá... Claro, se você tiver ciência, você não tira aquele porte que ele tá, né? Sim, você continua com o mesmo manejo. Isso aí. O mesmo manejo. Ah, vou aumentar a ração do nada. Qual o motivo? Entendi. Como é que tá esse cavalo? Qual ração o que eu posso fazer para melhorar energeticamente? Não sei se está faltando energia para esse cavalo. Como é que tá o score corporal dele? É onde a gente precisa fazer uma análise clínica, ver esse animal, fazer uma análise clínica para a gente conseguir saber direcionar essa parte nutricional, parte, né, até de suplemento, ver o que está faltando de ganho para ele. Isso aí, isso é muito importante. Vai acrescentando aos poucos ali, né? De pouquinho em pouquinho. Então, aí depende do que a gente, até onde a gente quer chegar com o animal, ver como é que tá esse manejo sanitário, né? Como é que tá essa parte fisiológica dele, né? Eu não posso chegar ele precisa de mais energia, né? O que o proprietário de cavalo acha, cavalo adulto, gente, não precisa comer uma ração com 15% de proteína, 18% de proteína. Isso é papo outro. Cavalo adulto que tem exercício precisa de uma ração um pouco mais energética. Né? Extrato etéreo um pouco melhor. Então, eu vejo o pessoal fazendo muito proteína sem necessidade. Isso é muito importante, porque o que acontece, pessoal? Tudo é igual eu costumo dizer. Na equitação, igual assim, eu tenho hoje um volume de pessoas que gostam do meu trabalho, que gostam da minha mexida, do jeito que eu mexo com o animal. Mas todo esse trabalho meu, que vocês veem, que vocês admiram, é um conjunto. É um conjunto. Porque eu sozinho, eu não consigo fazer nada. Eu tenho um médico veterinário, que é o Dr. Felipe, que me atende, quando pega um caso de parte dentária, quando precisa medicar um animal, eu chamo ele. Eu tenho um ferrador apropriado, entendeu? Eu sou da área da doma, equitação. Mas para mim fazer um bom trabalho, preciso disso.
de um veterinário para ir lá ver a saúde do animal, se o animal tá apto, entendeu? Um ferrador para estar ferrando ele no tempo certo, entendeu? Para o meu animal não lesionar, não acontecer nada, entendeu? Então, é uma equipe. Então, hoje, quando você vai tomar o teu cavalo, que você quer um resultado, você tem que dar suporte. Porque eu, no meu início da minha carreira, como treinador, eu obrigava muito, eu forçava muito meu animal e não dava oportunidade para o meu animal. Eu só queria exigir. O meu nível de exigência do meu animal era muito alto. Eu só trabalhava em cima de cobrança do meu animal. Cobrança, só cobrava. Tava aprendendo, só que... Né? E eu só cobrando. Entendeu? Então hoje não. Hoje eu respeito mais os meus animais. Entendeu? Hoje eu respeito as limitações dele. Entendeu? Se eu coloco uma embocadura, eu vejo que não ficou legal, eu troco. Eu tenho aquela consciência que tenho que trocar. Querendo ou não, também antigamente a gente aprontava um cavalo também na pressão, né? Na ignorância, né? Um Sim. cavalo aí você dá o quê? Dá uns 90 dias pra você mexer com um cavalo mais ou menos ali, pra ele estar meio termo. Antigamente você... Tudo à força. Hoje o modelo mudou muito. Hoje. Na pressa. Cada dia que passa, né, vai se aprimorando as técnicas. É ferramenta que não tinha igual hoje em dia. Seja na veterinária, seja na equitação, seja em todas as áreas, né? Hoje, no nosso dia a dia, a gente aprende todo dia, né? E antigamente tinha muitas... Mas, cara, o alívio e pressão. Verdade. Né? É o alívio e pressão. Antigamente o pessoal só queria pressão. E isso o cavalo aprende muito com alívio e pressão. Retribuir, né? Retribuir. O alívio na hora que ele fez o certo é um agradecimento para ele. E ele entende isso. É onde ele aprende. Hoje é muito importante isso. Que o cavalo ele aprende mais no alívio. Você põe a pressão só para ele entender. Quando ele faz. Punição, né? Quando ele faz o correto, a gente pega e dá o alívio. Então é num alívio. É por isso que o Dr. Felipe estava falando antes, entendeu? E eu vou tornar a falar. O tempo, quando você vai domar um cavalo. O alívio também trabalha no tempo. Porque você sai para o campo, para um redondel, para um lugar para treinar o teu cavalo. Vamos dar um exemplo. Hoje eu vou ensinar meu cavalo a recuar. A hora que ele entendeu que você colocou uma pressão, ele veio para trás, é onde você tem que dar o alívio. Entendeu? Eu, quando estou treinando meus potros, eu faço isso. Então, hoje eu saio, eu organizo meus potros. Hoje eu vou treinar ele, parte de recuo. Vou dar um exemplo aqui. Aí eu vou usar uma embocadura correta, eu vou para um lugar apropriado. E a hora que ele entender que eu consegui colocar na cabeça do meu cavalo, que quando eu fizer aquele movimento é para ele vir para trás, que ele entender que ele der 1 ou 2 passinhos para trás, eu libero. Tá ótimo. Eu não vou querer que o meu cavalo no primeiro dia corre para trás, dá 10, 20 passos para trás. Eu não quero isso. Eu quero que ele ponha na cabeça dele que quando eu fizer aquele movimento, eu fizer aquela pressão naquele determinado lugar, que é para ele pensar para trás, é para ele vir para trás. Entendeu? Ele entendeu isso no primeiro dia, para mim tá ótimo. Entendeu? Aí eu pego, faço o quê? Libero ele, pego o próximo animal. Só que eu errava em quê? Ali eu ficava insistindo. Aí eu gerava uma confusão na cabeça do meu animal. Meu animal poderia pensar assim, poxa, eu já fiz. O que ele quer mais? O que ele quer mais? Entendeu? Eu não ficava insistindo, entendeu? Aí é onde eu estragava. Aí, às vezes, um cavalo que você poderia aprontar, vamos botar um exemplo de 30 dias, você aumentava para 90, 100 e pouco dia. Por quê? Você, ao invés de ensinar, você já começava a corrigir aquilo que você fez de errado. Então, hoje é muito importante isso. É onde a gente quer chegar. É pressão e alívio. É a mesma coisa. Eu vou sair hoje, vou ensinar meu cavalo a fazer um trabalho a passo, rédea livre. O cavalo entendeu, fez, tá bom. Mostra para ele que quando ele fizer o certo, ele vai ter o alívio. Que alívio é esse? É onde você vai tirar a sela dele, vai dar um banho, vai dar uma ração, ele vai guardar isso. Porque é muito... onde o cavalo aprende mais é os últimos minutos, o período que você desce dele. Aquela informação de quando você acabou o treinamento é a que fica. Sim. Entendeu? Tá o Breno aí, que é o que faz a base dos meus potros, ele sabe, a gente sempre bate nessa tecla. O período mais importante na hora da equitação é quando você desce, porque é aquilo ali que fica. Que aí quando eu vou no outro dia montar, eu parto da onde eu parei para frente. Sim. Então, ou seja, aquela informação por último, eu parto dali. Agora, vamos botar um exemplo aqui. Eu estou ensinando meu potro a recuar. Meu potro recuou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, fez bem.
Aí eu fico insistindo, ou seja, eu vou gerar um estresse nele. Porque aquilo ali é novidade, né? Então, ocorre o quê? Um esforço mental e físico. Vai cansar o animal. Isso aí. Então, daqui a pouco ele vai estar cansado, vai estar estressado. É onde ele vai começar a reagir. Aí ele recua bem. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Eu vou recuar meu animal, um exemplo, 10 vezes. Aí 9 vezes ele recua bonitinho. Se na 10ª ele não quiser mais devido ao cansaço, ele empinar, eu descer dele, é com essa informação que ele fica. Toda vez que for recuar, ele vai dar uma empinadinha. Toda vez, é. Sim. Aí na semana que vem ou no outro dia, quando eu for fazer meu treinamento, primeira coisa que ele vai fazer, vai empinar. Isso aí. Porque ele vai entender que quando ele empinou, eu desci dele. Aquilo foi certo. Foi certo, porque eu dei o alívio. Então isso é muito importante, né? Bem importante. Entendeu? É Essa muito. questão de dom é mais por sua conta, né? É, Mas- isso aí é bem. Eu tô uma dúvida também que o pessoal às vezes me pergunta. Só que eu não sou muito especializado nessa área, eu vou te dar essa oportunidade. Às vezes as pessoas colocam algum tipo de embocador animal, toda vez que põe, sangra. Aí tem umas pessoas que falam, os antigos falam, eu não sei se é mito, se é verdade, sobre calo. Tem umas pessoas que falam, quando dá um calo na boca, entendeu? Ah, não tem mais jeito, aquilo ali. Comissura, barra, Então. sei lá, né? Sim. Tem alguns animais que eu atendo que chegam a acontecer isso, né? Até as pontas de esmalte excessivo de dente podem ocasionar isso. Quando você bota a embocadura, que puxa, a comissura labial. A comissura labial, né? Que puxou. Peguei. Ela retraiu aqui, encostou na ponta do dente. Tá machucado já, sangra. Né? Mas tem a questão dos calos, né? Que é onde o cara usa a força excessiva com a embocadura. Que a gente sabe que hoje o cavalo não precisa de muita força, né? A mão sempre leve. Muito do trabalho que você faz na doma é com o corpo e não com a Botando boca. pressão Eu não na sou rédea. especialista nessa área, mas né, eu tenho meus animais, acabo estudando um pouco sobre isso. E o pessoal acaba cortando essa comissura labial. Né? É onde cria uma fibrose, que é o famoso calo. Aí ali, o que acontece? Ele toda vez que põe embocadura machuca ou ele perde a sensibilidade daquele lugar, daquela região? Perde um pouco da sensibilidade. Mas se a gente levar para o princípio, se que a gente na doma, a gente utiliza mais o corpo hoje em dia, né? A gente consegue melhorar bastante Melhorar. isso. Melhora. O problema é que o pessoal hoje tem cavalo e não quer estudar um pouco sobre o cavalo. Não quer aprender a equitação, que ia ajudar muito os animais, né? Isso aí. Ajuda muito. Isso eu falo por mim, mais por mim, sabe? Eu tenho que estar sempre buscando aprender mais para ajudar meus animais. Eu quero o bem-estar deles, né? E é uma das coisas que eu tenho que aprender um pouco sobre equitação, Isso aí. para conseguir extrair o melhor dele, né? Aí a gente chega igual, o pessoal fala: "Ah, meu cavalo não tá recuando, é boca, é dente". Velho, já fui atender cavalo que não fui ver, realmente tinha um problema dentário, corrigi o problema, só que ele tinha um problema de coluna, né? Tinha uma lesão na coluna. Isso reflete. Tem cavalo que claudica, né? Que manca, não por questão de alguma patologia na pata em si, mas pode ser questão de coluna. Lesão na coluna. Isso é muito importante, tá vendo? Entendeu? Às vezes você interfere até na hora de parar, igual tá aqui o Breno que apresenta muito animal parado. Sim. Na hora de parar, na hora de. Até Aquele- na hora tipo de aquele virar. cara desaprumado. Assim, até na hora de virar mesmo, né? De você virar o animal, ela tá defendendo a boca. Ele depende dos apoios, né? Isso aí. Entendi. E Que uma às lesão na coluna tira esse apoio. Como às vezes ele fica ali com a espada ali tranquilo, mas sempre um pé. A Aí gente você tá- apoia o pé dele, ele fica. tem cavalos que são mais tira a difíceis mão. de parar. E a gente também tem que ver a questão de conformação, né, cara? Uhum. Porque a gente tem questão de conformação do Não, animal. que é um É, conjunto. aprumo, né? Isso aí. Angulação de espado, É. né? Tudo isso. É onde a gente, até na hora de escolher um animal, a gente tem que saber escolher um animal com angulação, com conformação boa. Que, se o cavalo tiver uma conformação boa, ele vai te ajudar na hora de parar, na hora da doma, sabe? Isso é verdade mesmo. Então você precisa de um cavalo com uma conformação boa. E isso não é só para manga larga machador, isso é para todas as raças. Conformação tem que ser adequada.
Isso ajuda muito, né? A morfologia. Até na minha área da equitação, a morfologia me ajuda muito. Às vezes eu pego um animal curto, com a saída de pescoço muito baixa, às vezes eu não tenho como fazer certo tipo de flexionamento devido à saída de pescoço ser muito baixa, Sim. entendeu? Aí quando você pede flexionamento, incha aqui, Sim. entendeu? Daquele- Aí, entendeu? Isso atrapalha, ajuda muito na hora que você for comprar um animal, até na hora que você for direcionar aquele animal para tal terapia, para tal exercício, a morfologia dele ajuda. Sim. Entendeu? O tamanho. É igual eu tive um cavalo aí que ele. O que aconteceu? Na hora, quando era potro, ele não foi bem tratado. O que acontece? Então ele ficou com a cabeça grande e o corpo ele não deu tamanho. Então hoje até isso me prejudicou, porque ele não deu tamanho. Mas você vê que a cabeça dele ficou meio desproporcional. Então o cavalo ficou com a frente muito pesada, além do normal. Então na hora de eu fazer o meu trabalho de equitação, me atrapalhou, porque toda hora ele debruçava, entendeu? Aí eu tive que fazer bastante trabalho, muscular bastante ele, o pescoço, para ele tentar sustentar aquele conjunto de frente. É onde a gente chega na conformação, né? Esses são os problemas de conformação. Se você pega um cavalo, igual você falou, sair de pescoço mais baixo, um pescoço mais pesado, né? Ele vai debruçar, velho. Isso. É muito difícil você ver um cavalo com um pescoço pesado, com uma saída ruim, sempre altivo, né? Com uma posição correta. Ele vai baixar a frente. Isso aí. Tô saindo até um pouco da veterinária, indo um pouco mais para a parte de doma, mas É a parte do corpo, envolve, é isso aí. envolve. Tudo envolve. Realidade, né? Tudo envolve. Não, isso é muito importante, porque Igual a questão de muscular o animal. A gente tem que muscular o animal. Né? O pessoal, cara, muscular a coluna, muscular a garupa. Tem que fazer toda essa parte de musculatura, que são os exercícios na doma que vão fazer com isso. E vai melhorar a performance atlética do animal. É onde a gente chega. Você consegue muscular um animal para ir para prova com 15 dias? não, Tá não dá doido. tempo. Às vezes a alimentação dele não tá nem ruim, mas ele não tá musculado, preparado para ir para prova. Eu tenho que preparar ele ali, igual você falou, né? Entendeu? Pouquinho em pouquinho e degradadamente ali, pra ele não perder o que ele já tem. Isso aí, ele tem que ir melhorando. Isso aí, melhorando, mas agora, que, igual de hoje pra 15 dias ele subir, não. Não dá Dá tempo. não. E hoje acontece muito isso. É até bom ressaltar isso daí, porque acontece muito isso, às vezes, em cliente meu. Ele tá com o cavalo lá, aí tem uma cavalgada. O cara quer Semana engordar que o vem. cavalo. Aí ali, o que ele faz? Ele dá excesso de ração. É até bom de tocar nesse assunto, que ali ele tá acontecendo o quê, né, doutor? Um desperdício, né? Um desperdício pode ocasionar uma laminite, né? Um excesso de carboidrato. Cavalo é muito complicado. Parece fácil, mas é bem complicado a gente ter o dia a dia com ele, né? Cavalo é rotina, precisa de horário, né? Quantidade, no máximo 2 quilos de ração por trato, né? Dependendo da... Aí, quantos quilos, doutor? Depende da utilização dele, do que ele faz, qual ração que ele vai usar. Aí a gente tem que entrar numa parte nutricional que eu dependo de ver ele, né? De fazer um atendimento clínico para eu conseguir direcionar um melhor tratamento para esse animal. Até de suplementação e tudo, né? O pessoal acha que cavalo vai engordar em uma semana Não, e acaba não tem, prejudicando. Mas não aí tem você como. indica o quê? Um cavalo de cavalgada aí que não seja competidor, ele comer 4 kg por dia, 2 de manhã e 2 à tarde. Depende muito do tamanho do cavalo. Por exemplo, se a gente pegar um manga larga machador e um campolino, na literatura, né, literatura manda comer 1% do peso, No caso aí, peso vivo de concentrado. Um cavalo manga larga tem 400, 450 quilos, então É, média isso daí, é. um campolino já tem mais. Já tem mais. né? demais. Aí, se a gente for por essa parte de literatura, né? Mas aí, aonde eu te falo, a gente tem que ver o que esse cavalo... ele vai pra cavalgada, mas tem cavalo que vai pra cavalgada que anda 5 vezes por semana. Tem cavalo que vai pra cavalgada que anda uma. Qual o gasto energético que esse cavalo tem? O que ele Sim. precisa para suprir isso que ele... Qual o tipo Eu de preciso cavalgada saber que qual o você exercício que ele frequenta faz. Vou fazer uma cavalgada de 10 km ou uma cavalgada de 40, 50 km? também? É. Então depende disso tudo. A gente precisa ver qual a real função desse animal. Não, é interessante. É igual eu no meu momento de doma, às vezes o cliente me procura e fala, Petrônio, você tá quantas horas montado no cavalo e tal? Aí eu sempre falo, eu trabalho por resultado, entendeu? O teu animal, se eu começar a domar ele com 2 anos e meio, 3 anos, ou a idade que seja, que esteja na hora certa de domar,
Eu sempre trabalho com resultado, justamente por causa disso. Por quê? O animal, eu trabalhei ele, a mente dele. Ele me deu o resultado que eu preciso, eu libero. Porque se eu não tiver essa consciência, às vezes eu posso pegar um ponto novo que não tem estrutura, não tem musculatura, sobrecarregar ele. Aí onde eu posso atrapalhar, né, doutor? Num crescimento, atrapalhar toda Sim, até lesionar, né? Até lesionar. Até lesionar. Entendeu? Até A gente lesionar sobrecarrega um potro, a gente lesiona. ele. Isso aí. Né? Qualquer animal que se sobrecarrega, ele lesiona, Então, né? então isso é muito É igual importante. eu que mexo do começo lá, né? Pego o chuco de tudo, igual uma onça. Começar a montar todo dia um ponto de 2 anos e meio, 5 horas por dia. Não aguento. Ele Não vai, aguenta. né? Vai ter Entendeu? uma Não estafa, É né? igual a gente tava falando, não aprende nada, porque o cavalo é o seguinte, tem cavalo que ele para poder aprender as coisas boas, de repente você demora um pouco. Agora para poder aprender coisa que não vale a pena, Vamos lá, um potro com 2 anos e meio, ele não tá com formação óssea completa. tá Não nada. tá, não fechou. Né? Tá, ainda tá em fase Eu indico que comece com 3 anos, 3 anos. mas só que e aí ainda não continua com a formação óssea completa, Isso aí. né? Formação óssea completa vai estar lá por uns 5 anos, né? E cara, você já pensou um animal igual uma criança, né? Você pega uma criança, vai botar ela para carregar um saco de cimento? Tá doido? É. Se você colocar uma criança para carregar um saco de cimento, cara, vai ter uma lesão de coluna, Não, é. vai ter várias lesões, vários problemas. Então, leva isso para um potro. Isso aí. Um potro é igual uma a gente criança. sabe, hoje não vai dar isso, mas no futuro. Isso aí, no futuro, você quer ter um cavalo por 2 anos ou você quer ter Isso cavalo aí. por 20 anos? Muito bom. Isso aí. Entendeu? Eu tenho um cavalo, meu primeiro cavalo tá com 23 anos, ele tá lá em casa até hoje. Mãe. E com a saúde como se fosse. Né? Corre, tenta bater, bota bicho novo no piquete, ele tenta bater isso nos aí. animais, castrado. Mas é porque também teve uma juventude, né? Saudável, Sim. boa, né? Sim. Isso é muito importante, tá vendo, pessoal? Então, nessa área da medicina veterinária, sobre o doutor Felipe tá falando aqui, é na minha área da equitação. Às vezes a pessoa quer um cavalo, fica me apressando. Poxa, Petrônio, não tá pronto, não tá. Por quê? O trabalho que eu faço é um trabalho com o teu cavalo. Se ninguém vir estragar o meu serviço, você vai ter um cavalo pronto de rédea pro resto da tua vida. Às vezes eu posso pegar o teu cavalo lá, montar nele, daqui 5 anos, 6 anos, se eu for lá montar nele, ele vai fazer tudo que eu ensinei. Caso ninguém estrague. Entendeu? Então, um trabalho bem feito é pro resto da vida. Agora, tem pessoas na área da equitação que o que acontece? Ela obriga o cavalo a fazer, mas aquilo ali vai ser por tempo determinado. Sim. Às vezes você vai ter um cavalo bom de rédea ali só naquele período que ele tá dolorido. Que às vezes a pessoa botou muita pressão no cavalo, aí ele ficou dolorido. Aí ele vai obedecer aqueles comandos devido por ele estar dolorido. Mas a hora que ele descansar, pegar a força de novo, ele não vai fazer. Porque ele foi amarrado, ele foi obrigado a fazer aquilo. Entendeu? Então, o que acontece? Essa parte da equitação, quando você ensina o cavalo, é uma parte que você tem que ser muito sensível, ter muita paciência. E quem faz o tempo, se o animal está pronto ou não, é o cavalo. A gente entra com o nosso trabalho de flexionamento, trabalho de equitação. Mas quem diz se está pronto ou não é o cavalo. Entendeu? Ele que vai dizer para mim por quê. Aonde ele fala comigo que ele está pronto. Aonde eu vou pedir os comandos e ele vai fazer com facilidade. Ele não vai me apresentar dificuldade. Entendeu? Porque geralmente quando eu estou domando um cavalo, sempre tem um lado que ele tem mais dificuldade. Sim. Tem um lado que eu consigo aprontar mais rápido, já tem um outro lado que ele... Aí, ou seja, aquele lado é onde o meu nível de exigência é menor. Entendeu? Aonde eu encontro que o meu cavalo tem mais dificuldade em algum exercício, em algum lado, é onde o meu nível de exigência é menor possível. Aonde eu vou ter mais paciência, vou ter mais dedicação. Se for o caso, eu mudo a embocadura, mudo o exercício, mudo até o local. Para quê? Aonde ele vem aprender com mais facilidade. Aí agora não, eu não posso sobrecarregar ele daquele lado. Porque tem dificuldade. Não, é onde eu vou ter que ter mais paciência. Vamos botar um exemplo assim. Se eu treino um lado do meu cavalo, vamos botar assim, 20 minutos, aquele lado tem dificuldade, eu posso aumentar um pouquinho, mas com mais paciência, com mais leveza, para ele entender. Entendeu? Agora eu não vou sobrecarregar ele, obrigar ele, porque ele tem dificuldade. Entendeu? Sim. Aí é onde é o que eu falo. Então não há tempo para você aprontar um cavalo. Quem diz o tempo É o que animal. é o animal. Que às vezes o cliente chega, será que com 90 dias ele está pronto? Será que quantas montadas?
Não tem como eu falar. O pessoal, né? Cada cavalo tem seu temperamento, tem sua índole, tem seu aprendizado. Né? E o que eu vejo muito, né? Você pegou um cavalo e com 90 dias ele tava fazendo tudo. Eles procuram só o resultado. Aí, pô, aí a pessoa pega, pô, o meu tem que fazer com 90 dias também. Não. Cada cavalo tem seu tempo. Isso aí. Né? A gente, ser humano, ninguém é igual ninguém, né, pô? Sim, nenhum animal é igual Entendeu? ao outro animal. Não tem como. Às vezes a gente, no dia a dia, eu e o Petrone, a gente vai atender nossos clientes aí, mas às vezes a gente vai fazer algum serviço, a gente vai olhar, né, dar orçamento. Pô, o cara começa a ver nossas embocaduras assim, pô, acho que essa vai ficar boa no meu cavalo. Não, põe aquela ali tem a perna assim, tem bocal de ferro. Pô, não é assim não. Não tem como. É igual teve um tempo atrás aí agora, voltando coisa do dente aí montamos lá, pô, o que tem que fazer? Aí o cara, não, tem que fazer nada não, só tem que recuar. Aí a gente já se conhece, já, né? Ele olhou pra mim, não, Breno, monta lá. Pô, saí daqui, vamos botar aqui de um poste ao outro assim, saí, meu irmão. Aquilo já sacudiu na cabeça, filho. Já voltei, pedi ele aquele racamone, arranquei tudo da boca, botei. O cavalo, entendeu? Mas aí também, igual você tava falando, a dificuldade que a gente passa pro animal não deixa ele, né, se abrir, mostrar o que ele tem guardado pra gente, por causa do raio da ignorância. Entendeu? Por causa do raio da ignorância. Hoje está acontecendo muito isso. Aí até esse mesmo cliente, ele chegou lá. Eu sempre, quando eu vou atender um cliente, eu falo com ele: o que está acontecendo? Antes de eu montar, de fazer qualquer coisa. Anamnese, né? Você tem que saber por que ele te chamou. Isso aí. E quando eu chego para atender um animal, eu primeiro converso com o proprietário. Por qual motivo? O diagnóstico né? dele, né? E ali a gente consegue ter muita informação para saber o que aquele animal tem. Se o proprietário me esconder alguma coisa, eu posso dar um diagnóstico errado porque ele me escondeu alguma coisa, né? Isso é muito importante. A pessoa tem que jogar limpo, né? Ser sincera, falar para você, não, é isso, isso e isso. Aconteceu isso, isso e isso, né? Igual, você tá... Um processo de doma, quem tem que domar é você, né? O Breno. Se a pessoa acabar e pegar e se bobear montar, ela não sabe fazer os exercícios como você sabe, ela acaba atrapalhando esse processo. Né? E isso tem uns percalços no caminho. Você pega um cavalo, né? Do fulano X ficou pronto com 90 dias. Ninguém montou, só você. Pô, isso acontece direto, cara. Do fulano Y, não ficou pronto com 90. 2 cavalos, né? Não existe, mas vamos botar 2 cavalos iguais. Fulano demorou um mês. Pô, tem gente que a gente pega, tipo assim, cara, não, pode vir, semana que vem você vem. A gente vai lá, monta hoje. Semana que vem o cara já, pô, precisa vir não. Qual foi a embocadura que você usou nele? Entendeu? Ele acha que tá pronto com uma montada. Que dali pra frente ele já resolve o problema. É bem complicado essa questão. Mas vem melhorando bastante o nível de equitação do pessoal. Graças a vem Deus. melhorando bastante. Tem hoje em dia a internet, né? Mas as pessoas ensina muita coisa. Ainda tá, tipo assim, tá muito. Tá precisando muito de informação ainda, porque eles estão. Mas, Breno, é uma informação muito nova. Tudo isso é muito novo. Novo, né? Muito novo. Acostumado. O meio do cavalo é muito empírico ainda. Né? Tanto ele na equitação como até na veterinária. Quantas pessoas que não são veterinárias, né, que a gente fala, que medicam, que passam tratamento para os animais, né, e não fez uma aula de fisiologia, não sabe como é que funciona aquele organismo do animal. Mas viu que deu certo no cavalo tal, vou fazer no meu animal, né, e vai dar certo. Será que vai dar certo? Será que não vai? É a mesma coisa na equitação. Você pegou esse bridão aqui, usou no cavalo X. Ficou top, ficou bom pra caraca. Vou botar no outro. Aquele bridão que fulano usou, o cavalo tava fazendo a mesma coisa, cara. O meu cavalo tá fazendo a mesma coisa do dele. Não, vou usar aquele lá que vai dar certo. Não é assim. Não é não, pô. Isso aqui é só um auxílio. O que manda é isso. É isso aí. Isso aí é só uma ferramenta que vai te auxiliar. Se fosse assim, não existiria a profissão de vocês. Igual, cara, eu fui atender um cliente. Felipe, rampa muito dente. O primeiro dente, né? O dente da série 6.
fazer o bip sit, né, encaixe de embocadura, rampa muito pra tirar a pressão da boca. Velho, não sou eu que tô fazendo a doma do animal. Se fosse assim, não existia o Petrone. O Felipe ia lá e resolver essa doma do cavalo. Ia tirar mais de um lado, mais do outro, e esse cavalo ia tá pronto, ia estar certo, ia estar leve. É só isso que falta. Não é assim, entendeu? O que deixa o animal leve é a descontração, cara. Descontração do maxilar. É a descontração. Aí sim, se você não tiver uma odontologia bem feita, ele não vai te contrair também, ele tá sentindo dor. É uma coluna, aí a gente tem a articulação temporomandibular, né? Que se a mesa, né? Se a angulação da mesa dentária não estiver correta, acaba forçando a articulação temporomandibular, que vai causar uma dor. Esse cavalo não vai descontrair. Não vai, pô. Entendeu? A gente precisa de um conjunto. Sou eu, é você, é o tratador, né? A gente precisa de um conjunto, uma equipe. Se a equipe não tiver junto, velho, não tem resultado. Não tem Isso resultado. aí, vamos botar, igual você tá falando aí agora, né? O conjunto, né? É uma equipe. Vamos botar no cavalo competidor. Pô, você vai no Aras hoje aí, cada uma pessoa faz uma coisa, irmão. Você passa a ração, eu limpo a baia, ele monta, o outro roda, o outro dá banho. Sim, mas quando tá o cavalo ali, isso tudo forma o cavalo, entendeu? Mas se essa equipe, se um não tiver ajudando o outro, não dá certo, entendeu? Dá ruim, isso aí. A equipe pode ser só o Petrone para tratar, montar, e o veterinário é ferrador. Ou só você. Mas se você estiver fazendo sua parte bem, eu estiver fazendo a minha bem, e o ferrador estiver fazendo a dele bem, cara, vai ter sucesso. Top. Né? Agora, se pode ter 10 pessoas na equipe, mas se o pessoal não tiver um ajudando a outra, velho, não dá resultado. Isso é verdade, isso é muito importante. Eu fui atender um cliente, eu tive essa experiência também. Ele foi e falou comigo: pô, Petrônio, meu cavalo tá assim, essa daí, o que eu faço? Qual o método que eu uso? Eu pergunto ao cliente: o que tá acontecendo? Ele fala isso. Aí eu falo: então você monta você no teu cavalo, usa as ferramentas que você usa para me avaliar. Porque eu não posso chegar lá e montar caminho. Não, eu tenho que ver o dia a dia do cavalo. Sim. Entendeu? Aí ele foi lá, pegou o cavalo, tal, montou, aí o Breno até montou, o cavalo saiu defendendo, não apoiando, na boca brigando. Tá? Falei: traz aqui. Quando eu olhei o cavalo com 2 dentes de lobo. Aí eu falei: tira tudo da boca, vai só com a focinha. O Breno, pronto. Consegui me achar no cavalo. Ou seja, consegui um resultadozinho no cavalo. Eu peguei e falei pro cliente: ó, esse cavalo aqui, para me fazer a doma nele, vou precisar que faça a parte odontológica dele. Entendeu? Para me conseguir um resultado. E aí eu consigo fazer um trabalho onde eu consigo resolver o seu problema. Que o cavalo dele estava com a cabeça muito alta, o cavalo dele estava pesando na boca, muito estressado. Esse foi um sintoma que ele me passou, que é muito importante. Vou estar citando 3 itens aqui. Qual era o sintoma do cavalo desse cliente? Frente alta, invertida, ou seja, estava ponteiro, frente invertida, pesando na boca e muito estressado. Resumindo, o cavalo estava debaixo de dor. Entendeu? O cavalo estava debaixo de... estava desconfortável para ele. Aí o que o rapaz fez? As pessoas às vezes tentam encurtar o caminho. Não tem como encurtar o caminho. Tem que fazer o caminho. Ele fez o quê? Para o cavalo estar com a frente alta, ele amarrou um cabresto por baixo. Ou seja, gente, quando um cavalo ele tem uma reação quando você aciona a rédea, ou balança a cabeça, levanta a frente, ou tem cavalo que debruça muito assim, ó. Ele está tendo uma reação de algo que está incomodando ele. Então, qual é o certo? Você combater aquilo que está incomodando ele. Você não é obrigar ele numa posição. Que o cara, tipo, engessou o cavalo naquela posição. É o que a gente está falando. Ele não tratou a causa. Não tratou a causa. Corrigiu o problema, né? Não corrigiu, mas não tratou a causa. Não tratou a causa. Entendeu? Primeiro você tem que ver a causa. Para qualquer problema, você tem que ver a causa primeiro. Não adianta... tirar a travagem, se não resolveu a causa, vai dar de novo. Vai dar de novo. E isso vai ser vai ficar o resto da vida fazendo esse procedimento brusco com o animal, o cavalo sentindo dor, né? Não, tem que resolver a causa. Isso aí. E aí eu fui pedir ele, falei: monta no teu cavalo. Aí ele falou: mas meu cavalo, eu levei para um treinador, o cavalo tava recuando, o cavalo tava... Eu falei: deixa eu ver o vídeo. Quando eu fui ver o vídeo do cavalo recuando, o cavalo vindo todo torto, com o cabresto amarrado assim, com um nível de estresse muito alto. Eu olhei e falei: tá ok. Aí eu fui ver o dente de lobo.
Aí eu fui e falei com ele, tem que tirar isso. Que é isso que está trazendo esse desconforto. Aí ele foi, consultou uma outra pessoa, o cara falou, não precisava tirar o dente de lobo, porque era para dar cana. Que a cana tirava. Aí o que eu falei para ele? Poxa, então eu não estou disposto a treinar teu animal. Porque eu não posso visar o meu dinheiro. Que eu indo lá treinar o cavalo dele, eu vou ganhar o meu dia lá. Mas e o animal? Eu sabendo que o animal ele está sentindo dor, eu sabendo que o animal ele não está apropriado para ser domado. Eu não posso trabalhar nisso. Porque antes de eu optar, tomar uma atitude de domar o animal, eu tenho que ver se o animal está preparado. Se o animal está naquelas condições confortáveis. Então o que eu fiz? Falei, não vou. Por quê? Falaram para ele que cana tirava o dente de lobo. Então, ou seja, então ele não quis fazer o procedimento correto, aonde eu poderia entrar com o trabalho e ter um resultado positivo, que aí ele ia limpar a boca do cavalo, eu ia tirar aquele estresse do cavalo, aí eu ia estudar o cavalo. Porque um dos métodos que eu mais uso quando eu estou domando o cavalo, ou seja, eu faço a cabeça do cavalo, eu entro na cabeça, eu estudo o cavalo. Então, ali, mediante o comportamento dele, que eu estou ali treinando, mediante os comportamentos dele, é onde eu vou entrando com os exercícios. É onde você sabe qual técnica Isso você vai aí. utilizar. Entendeu? Aonde eu costumo dizer que eu vou organizar minha estante. Que aí eu vou por ponto, ó, eu vou trabalhar esse ponto, porque na doma, uma coisa depende da outra. É um quebra-cabeça. Entendeu? Um cavalo com dor nunca vai te Não dar um vai. resultado satisfatório. E como é que eu vou. Aí tem pessoas que marram por baixo, tem pessoa que põe a tal de. E cadê o alívio? Cadê o alívio? Ali só tem pressão. Ali só vai ter a pressão. Aí tem pessoa que põe a 4 rédea, tem pessoas que põem a professora, ou seja, tá fazendo tá tomando todas as atitudes aonde quem tá sofrendo essa história toda é o animal. Nessa história toda, quem está sendo prejudicado é a saúde do animal, é a mente do animal, tudo. Porque uma vez que você trabalha o animal com aquela boca, com o dente de lobo, você vai fazer seu trabalho. Mas quando você acabar, aquilo vai ficar dolorido, aí o animal não come direito. Tem uns que incham até a cara, né? Dá uma febre e prejudica o animal. Tem acúmulo de alimento, né, nas bochechas. A gente tem questão, né, de cólica, questão a gente tem as questões de cólica, né, por causa desses problemas dentários. Aí para de comer, tudo isso. Cara, dente hoje é primordial você fazer. Verdade. É muito Primordial. importante, né? A parte odontológica do animal tem que ser vista e revisada anual, sabe? Para você ter um resultado satisfatório, legal. Tem cavalo de cliente meu aí que eu faço a cada 8 meses, a cada 6 meses, cavalo de competição, né? Acabo fazendo com menos tempo, para não ter nenhum tipo de reação, sabe? Entendi. A gente tem visto também muita baia, o Felipe, úmida, né? Isso a gente causa um Isso é grande muito problema, importante, né? Entendeu? De broca. Higiene, né, cara? Higiene é primordial, é essencial para animal. Manejo higiênico, baia limpa, água limpa. A água que o cavalo bebe, gente, a gente tem que beber. É isso aí. Como é que eu vou deixar o meu animal beber uma água que eu não tenho coragem de beber? Não, a gente tem que ter coragem de beber a água que o seu cavalo bebe, que o meu bebe. Água é primordial. Porque aqui, ó, boleto, né? Boleto, Inchado. sim, né? Broca, Porque doença isso de linha mais branca. é articulação isso, né? No caso, como ela tá, assim, uns 70%, 80% úmida, ele procura o lado mais seco ali e fica na estátua ali. Cara, é complicado, né? Essa questão, porque a gente entra em outro assunto, né? Que tem a parte do aprumo, né? Que os aprumos forçam a articulação, dependendo se ele for errôneo ou não, né? Dependendo qual articulação que ele está forçando. Casqueamento e ferrageamento, muito importante. Muito importante. Né? Porque se você deixar aquele cavalo no ângulo errado, a gente está forçando a articulação. Está forçando o osso navicular. Então, causando dor no animal. O que não vai te dar um bom resultado. Não vai. Entendeu? De qualquer forma. Não tem como. Show de bola. Pessoal, é muito bom esse bate-papo, uma troca de experiência. Estamos aqui com o Dr. Felipe, estamos aqui com o treinador Breno, Petrônio Gonçalves, está muito importante. Felipe, já estamos chegando ao final, mas eu não posso deixar de tocar nesse assunto.
Acontece muito comigo esse procedimento de apertar a barrigueira. Tem animal que ele tem várias reações. Tem animal que quando aperta a barrigueira, que você vai puxar, ele cai para trás. Tem uns que deita, entendeu? E já eu ouvi falar que devido à última costela, que o animal sente uma dor, você que é mais... Pode ser dor na coluna, pode, né? Aí a gente tem que analisar caso por caso, né? O que a gente estava falando. Pode ser alguma lesão na coluna, lesão muscular, né? Ah, antigamente, cócega. Velho, tem que investigar. Não é normal. O cavalo, você botou a cela. A qualidade da cela é muito importante. Os pontos de apoio que a cela pega na coluna, isso é muito importante, né? Uma cela de qualidade. O certo é cada animal ter sua cela feita sobre medida para ele. Não existe isso hoje, mas esse seria o certo. Não é, porque chega muita pergunta para mim, poxa, toda vez que eu aperto a cela do meu animal, ele deita. Tem uns que se joga para trás. Tem gente que aperta muito. Isso. Vai quase cortar o cavalo no meio, gente. Não tem necessidade. Apoiou, né? Beleza. Porque, tipo, eu levo muito, não é nem, tipo assim, pelo certo, porque quando comecei a montar cavalo, cavalgado, sabe como é que é, né? Hoje em dia que levo isso há um tempo que já comecei como profissão mesmo. Mas a gente que vem desse mundo assim, eu, desde pequeno, sempre foi a da frente, né? Assim, ali, bem, não rochado mesmo, bem... A gente tem auxiliador, né? Sempre aqui, 4 dedos da mão para trás, né? Tem a parte do auxiliador ali. E a barrigueira mesmo. Para não assar apoiada. mesmo. A barrigueira apoiada. Entendeu? Pessoal, tá vendo? É muito boa essa dica, que isso interfere em tudo no manejo. Tá bom, pessoal? Ó, não deixa de curtir, compartilhar, tá bom? Isso é muito importante, né, doutor Felipe? Porque troca de experiência nesse bate-papo. Isso é muito... Porque uma coisa também que acontece muito, até aconteceu aqui numa cavalgada que teve recente aqui na cidade, muito cavalo infartou e morreu nessa cavalgada. O que ocasiona isso, Felipe? Que é bom dar uma dica, que às vezes a pessoa tem um manejo no cavalo. Então, pode ser a falta de preparo físico. Que acontece pode muito ser isso. Chega na cavalgada, né? Muito cavalo passa mal, falta de recurso hídrico, falta de água, né? A pessoa chega, o cavalo sai de manhã, sai de madrugada de casa no caminhão, só vai beber água quando chega em casa, gente. Não, tem que fornecer água para o seu animal, né? Tem que ver a parte, né, de atlética do animal, condicionamento físico. Tem cavalo. A pessoa... E respeitar seu animal. Isso aí. A pessoa tem que aprender a respeitar. A gente vê muito em cavalgada, o pessoal não respeita o animal. Não quer saber, não. Né? Verdade. Então, a primeira coisa é a gente saber respeitar o seu animal e o bem-estar. Fornecimento de recurso hídrico, fornecimento, né, de uma sombra, isso saber botar... Causa muito também, filho, desculpa te interromper, se, tipo assim, eu dou uma comida contínua pro meu cavalo e ele sem articulação nenhuma, sem preparo ali, sem dar uma corrida, sem nada, e ele só fica confinado e comendo. Obesidade, né, cara? A gente tem os problemas de obesidade isso também, cavalo. Causa também infarto? Pode causar. Não te digo que seja infarto, porque eu não vi o animal, não sei o que aconteceu. Né? É complicado eu te falar, é um infarto. Tem que estar na hora eu não vi o que é. Esse cavalo não foi para uma autópsia para saber o que foi feito, o que aconteceu realmente com esse animal. Então é muito difícil a gente dar um palpite sem ter visto a clínica. Porque tem muita pessoa. Aí eu falo alguma coisa aqui e eu tô errado, então, sabe? Prefiro... Porque às vezes a pessoa, tipo assim, até no treinamento mesmo, às vezes a pessoa pega um cavalo que tá, vamos botar um exemplo aí, uns 6 meses parado. Aí chega pra mim e fala, Petrônio, eu quero começar a domar esse cavalo. É aqui que eu faço, começo um pouquinho. Porque eu tenho essa consciência. Você conhecendo o animal, um animal que você monta aí sempre, você sabe se ele tá bem ou não. Você sabe que naquele dia ele não tá bem. Você já não vai forçar ele. Você vai parar, vai avisar o proprietário. Pô, meu amigo, seu cavalo não tá bem. Isso é muito importante. Então, pessoal, fica a dica aí. Entendeu? Eu tô aqui com o doutor Felipe, quero estar agradecendo aqui o doutor Felipe, médico veterinário. Quero agradecer aqui também Brendo, treinador, trabalha bastante tempo treinando o cavalo, apresentando.
entendeu? E se você gostou, deixa aqui, compartilha aqui, não deixa de se inscrever no meu canal, tá bom, pessoal? Porque lá tem tudo sobre cavalo. E lembrando também que o meu curso ainda está com a mega promoção, tá? E vou estar deixando o link aqui também na bio do meu Instagram, caso você se interesse em se inscrever no meu curso. E quero agradecer a todos. Doutor Felipe, muito obrigado pela tua presença, a presença do Breno. Pessoal, e aqui chegamos ao final, tá bom? Até o próximo. Esse aqui é o nosso primeiro podcast. Em breve teremos o próximo, tá ok?